nosso primeiro vídeo de 2026, né, gente? Antes tarde do que nunca. Já saiu um vídeo aqui no canal esse ano, só que esse vídeo é um vídeo antigo que eu gravei no ano passado. Então esse, oficialmente, é o primeiro vídeo do canal aqui de 2026. Então eu já quero começar esse vídeo desejando pra vocês um ótimo ano novo, um ótimo 2026. Que esse ano seja melhor que o ano passado, né? Que esse ano seja perfeito, né? É isso que eu desejo pra mim e pra vocês, perfeição. Que a gente consiga conquistar os nossos objetivos, né? Que dê tudo certo. Saúde, muito importante, né? A gente ter saúde, o resto a gente corre atrás, não é verdade? É verdade. Então esse é o primeiro vídeo de 2026 e eu tô aqui pra falar com vocês sobre Siga-me Voz, né? Siga-me Voz, mais uma adaptação literária. Tô levemente atrasada, né? O filme, ele chegou no catálogo do Prime Video no dia 2 de janeiro. E eu tô gravando esse vídeo no dia 20, porque eu não tenho um pingo de vergonha na minha cara, né? E aí, eu quis trazer esse conteúdo porque Siga-me Voz, o livro, foi o último livro que eu li no ano passado. E foi o último livro que eu favoritei. Eu acho que eu finalizei o meu 2025 perfeitamente em relação à leitura, porque, cara, Siga-me Voz foi muito perfeito, sabe? Foi um livro que eu li, eu amei, eu chorei, eu me emocionei. Era dia 31 de dezembro, e eu tava finalizando esse livro aos prantos. E ele é um livro que, sério, ele é muito bonito, ele é um livro muito bom, muito perfeito. E aí veio a adaptação do Prime, também serviu muito como adaptação, entregou bastante. E eu não queria deixar passar em branco, porque assim, a trilogia Dímelo, que foi uma bomba, no ano passado, se eu não me engano, deixa eu só confirmar, mas eu acho que no ano passado eu liberei 4 vídeos sobre a trilogia Dímelo aqui no canal. E foram livros que eu nem curti, tipo, eu só gostei do primeiro, os outros 2 eu detestei. E aí, eu não vou falar de Siga-me Voz, que foi um livro que eu li e favoritei, sabe? Então eu faço questão de falar sobre Siga-me Voz aqui. Foi 4 vídeos mesmo. Minha Nossa Senhora. Ai, que negócio horrível, né? Vamos fingir que nunca existiu. Eu quis falar sobre Siga-me Voz porque eu amei. E se eu me esforcei tanto pra fazer vídeo sobre essa coisa, sobre essa bomba aqui, que foi a trilogia Dímelo, por que eu não vou fazer um vídeo sobre uma coisa que eu li e amei, sabe? Então bora que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Siga-me Voz, tanto o filme do Prime quanto o livro que, sério, perfeito. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. Por aqui eu tô sempre falando com vocês sobre séries, filmes, adaptações literárias, tudo com uma pitadinha de romance. E se você gostar desse vídeo, deixa um like para ajudar na divulgação. O like é muito importante para nós. E eu acho que a primeira pergunta que vocês vão fazer, né, é onde ler o livro. Vanessa, eu assisti o filme, eu quero ler o livro. Onde eu consigo ler o livro? Gente, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o livro não tá disponível no Brasil e ele não foi anunciado no Brasil, tá? Então não tem no Brasil, Bariras. Mas eu acredito que pode vir aí em algum momento. Tá, gente? A Ariana Godoy, que é a autora desse livro, ela já foi publicada aqui no Brasil pela editora Intrínseca, né? Pra quem não sabe, ela é a mesma autora daquela trilogia famosa, Através da Minha Janela. É uma trilogia, se eu não me engano, né? Foram livros famosíssimos por aqui, né? Ganharam adaptação pela Netflix. A Intrínseca publicou os livros. Então ela é uma autora que já tem um hype aqui no Brasil, sabe? Então, eu acho que é uma questão de tempo até Siga-me Voz ser publicado. Isso se já não foi anunciado por aqui, eu não tô sabendo, tá, gente? Até o momento que eu tô gravando, não vi nenhuma notícia. Ai, Vanessa, mas eu quero ler. Como que eu faço? Gente, eu li em espanhol. Eu baixei o e-book lá na Amazon. Eu acho que eu paguei R$ 16, se eu não me engano, nele. E aí eu usei um tradutor de tela para traduzir do espanhol para o português. Aqui no canal, nos shorts e nos destaques, tem um vídeo onde eu ensino como usar um tradutor de tela para traduzir os livros. Eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards, em algum canto aqui. Tem um vídeo que eu explico, tá? Você consegue baixar o livro em espanhol e usar um tradutor de tela para traduzir ele para o português, tudo legalmente, tá? Sem pirataria nem nada. Então eu vou deixar o link em algum canto aqui pra vocês. Se vocês quiserem saber, né? Vocês assistem o vídeo que eu ensinei certinho lá. Eu vou começar o vídeo falando sobre o filme, tá? E depois eu faço alguns comentários em relação ao livro, porque o filme foi muito bom como adaptação, eu já adianto isso pra vocês, assim, eu achei o filme muito bom, mas o livro é melhor em alguns pontos, sabe? Então eu vou falar um pouquinho sobre o livro, vou fazer aquele resuminho da história pra quem ainda não assistiu, pra quem ainda não conhece a história, e depois a gente fala um pouquinho mais
no geral, com spoiler, e a gente faz as comparações com o livro, tudo mais, naquele esquema que a gente já tá acostumado, tá? Lembrando que o vídeo tem minutagem, então se você arrastar essa barrinha que tá aqui embaixo, você pode ir pra parte do vídeo que você achar melhor, você não precisa assistir o vídeo inteiro, porque eu sei que eu falo demais. Siga Minha Voz tem como protagonista a Clara com K. A Clara, atualmente, ela tá passando por uma situação muito difícil, né, na vida dela. Eu acho que ela fala ali, eu não lembro exatamente, mas eu acho que fazem 80 dias que ela não consegue sair de casa. Ela tem depressão, ela tem ansiedade, ela tem ataques de pânico, ela tem dificuldade para sair de casa, ela tem dificuldade em interagir com outras pessoas, né? Então ela fica ali no mundinho dela, né? Ali dentro do quarto dela, que ela acha que é o lugar que ela tá segura, né? O lugar que ela tá bem. E ela faz terapia, né, ela tá fazendo terapia pra lidar com todas essas questões, e ela tá superando, ela tá lidando com as coisas ali, um passinho de cada vez, sabe. E o único momento de alegria, né, do dia da Clara, digamos assim, é quando ela ouve o Siga Minha Voz, que é um perfil no Instagram que faz lives, né, é um garoto que tem um perfil no Instagram, eu acho que é no Instagram, se eu não me engano, parece muito Instagram, se não for é parecido. Ele tem um perfil chamado Siga Minha Voz e ele é um garoto misterioso, né, chamado Khan, e ele faz lives no Instagram, nas redes sociais todo dia, e nessas lives ele interage com as pessoas, é tipo um programa, sabe. As pessoas mandam mensagem pra ele responde as mensagens, e aí ele fala sobre música, sobre sentimentos, sobre amor, enfim, em cada programa ele fala sobre um assunto diferente, sabe. E ele é misterioso porque ele não se grava inteiro, assim, na live, sabe, ele só grava, da boca pra baixo, então a Clara só tem o vislumbre dessa parte aqui, entende, dele. E gente, ela é apaixonada por esse programa, ela acompanha todo dia fielmente, sabe. E ela nunca teve coragem de mandar uma mensagem para o programa, né, porque ela acha que ela nunca vai ser respondida, porque ele tem um público muito grande. Só que vai chegar um momento em que ela vai decidir tirar uma foto de um quadro que ela pintou e ela envia essa foto para o né, para o programa. E ele vai abrir a mensagem dela, ele vai ver a foto que ela enviou e ele vai ficar muito balançado por essa foto, porque essa foto representa uma coisa ali pra ele. Tá, a foto, é o quadro, né, que a Clara pintou, ela é uma pintura de um lugar, sabe, um lugar muito especial, tanto pra Clara, mas também para o próprio Khan. Então quando ele vê esse retrato que ela pintou, esse quadro que ela pintou, ele fica muito mexido, e ele fala sobre isso no programa, que ele recebeu a foto de um quadro, que ele gostou, não sei o quê. E aí quando o programa termina, ele manda uma mensagem pra Clara perguntando sobre o quadro, se foi ela que pintou. E aí ela responde ele e os 2 começam a trocar mensagens, eles conversam por mensagens. E como eu falei, né, no começo do filme, a Clara, ela tem essa dificuldade pra sair de casa, só que ela tá fazendo terapia, né. E a irmã dela também é psiquiatra, ela tem um cunhado, ela mora com a irmã e com o cunhado dela, e eles apoiam muito ela, eles ajudam muito ela. Ela vai decidir que ela quer voltar pra escola, porque ela saiu da escola, por conta de coisas que aconteceram no passado dela. Tudo isso tem um motivo, sabe, gente? É tipo, a Clara, ela passou por muita coisa. Vai chegar um momento ali da história que a Clara, ela vai se sentir melhor e ela vai decidir voltar a estudar, só que ela vai pra uma escola nova. Chegando lá na escola, ela vai ouvir uma voz. E, gente, é o Khan. Ela nunca viu o Khan na vida dela, mas a partir do momento que ela chega na escola nova e ela ouve a voz dele, ela vai automaticamente reconhecer ele assim, no mesmo momento. Ela vai ouvir a voz dele e vai pensar: "É o Khan". Então, o Khan estuda na mesma escola que ela, eles estão conversando por mensagens e ele não faz a mínima ideia que ela tá ali, entendeu? Ai, gente, é muito legal. O filme, ele vai acompanhar a Clara e o Khan se aproximando, né, enfim, é muito fofo, eles são um casalzinho muito fofinho. E além disso, né, além desse romance aí do casal, o filme ele foca bastante na saúde mental também, ele fala muito sobre saúde mental, o que é um tema muito importante também, que é um tema eu acho que, assim, é muito legal você ver um filme focado no público adolescente, porque ele é um filme pra jovenzinhos, né, e um filme falando sobre saúde mental, sabe, gente? Tipo, incentivando terapia, tipo, é muito legal mesmo, assim, eu achei muito interessante. E o livro consegue ser ainda melhor, sabe.
Sério, é perfeito. Como eu falei, né, é uma boa adaptação, tá. O filme, tudo que acontece no livro, eles conseguiram colocar no filme, eles mudaram sim uma coisa ou outra, mas foram coisas mínimas, não tivemos tantas mudanças, sabe. O filme foi bem fiel ao livro e eu gostei muito do filme. O que que me incomodou, assim, enquanto depois que eu assisti, sabe, o que que eu não sei o que eu não curti, assim, no filme. A forma como a história foi corrida. Eu acho que o filme, ele tem 1h40 de duração, se eu não me engano. E, gente, é tudo muito corrido. Então, assim, tudo que acontece no livro tá no filme. Só que é uma correria e os acontecimentos meio que se atropelando, sabe? Então, assim, eu curti muito o filme. Eu acho que foi uma adaptação muito, muito boa se comparado com outras adaptações que a gente teve aí nos últimos tempos. Mas eles pecaram muito nessa coisa corrida da história, sabe. Eu acho que a história foi muito corrida. Então eu acho que esse é o único ponto negativo que eu tenho para o filme, sabe. Ah, e uma coisa também, que é uma consequência da correria, né, da história, os personagens secundários, que têm muito destaque no livro, não tiveram tanto destaque assim no filme, infelizmente, porque todos os personagens secundários dessa história são muito carismáticos, sabe. Então também tem essa questão, né, o filme, ele realmente focou mais na Clara e no Cam, e o livro ele foca na Clara e no Cam, obviamente, porque eles são os protagonistas, mas os personagens secundários têm mais destaque, sabe. Mas eu acho que o fato dos personagens secundários não terem destaque no filme é justamente uma consequência da correria da história. Eu acho que o filme poderia facilmente, sei lá, ter umas 2h10, 2h20 de duração. Eu acho que dava pra se aprofundar mais, pra entregar as coisas de uma forma mais, né, mais devagar, né, digamos assim. Então eu acho que fica esse ponto negativo pra adaptação, a correria, sabe, da história. E agora, eu quero falar um pouquinho do livro e a gente vai fazer algumas comparações, tá, dos acontecimentos do livro e do filme. Não tem muito o que comparar, porque como eu falei pra vocês, o filme tá seguindo exatamente a mesma premissa do livro, né, e é tudo muito fiel, tá. O que que muda? O livro eu tô olhando para o lado, gente, porque o meu roteiro vocês já sabem, né, o meu roteiro fica aqui e eu vou lendo pra eu não me perder e não deixar de falar alguma coisa importante pra vocês. Enfim, o que que muda, assim, o livro, ele é mais profundo, eu acho que a autora do livro, né, ela se aprofunda muito na questão da saúde mental, e o livro, ele é um pouquinho mais pesado. Uma coisa que eu amei no filme é a forma como eles, retrataram os ataques de pânico que a Clara tem, né, a iluminação, tipo, eles mudam a iluminação e vem aquelas cores, aqueles redemoinhos, assim, ao redor dela. Eu amei aquilo, porque no livro, assim, quando ela tem um ataque de pânico, é muito forte, é muito intenso, né. O livro ele é narrado pelo ponto de vista dela, temos alguns capítulos pelo ponto de vista do Cam também, mas o foco é a Clara, sabe. E aí, como é o ponto de vista dela, você sente tudo que ela tá sentindo. E aí quando a gente tem os ataques de pânico acontecendo, é tudo muito intenso, sabe. E o filme, eu achei incrível a leveza que eles conseguiram dar pra isso. Tipo, eles retrataram ela tendo um ataque de pânico, que é uma coisa, né, difícil. Sério, não é fácil você passar por um ataque, né, enfim. E aí, mesmo sendo uma situação pesada, digamos assim, o filme conseguiu dar essa leveza para o momento, porque tem aquelas cores e o redemoinho enfim, eu achei perfeito aquilo, eu achei muito interessante, eu acho que foi muito, muito inteligente da parte dele, sabe, retratar os ataques de pânico dela desse jeito, porque deu uma leveza pra uma situação pesada, né. Eu curti muito essa parte do filme. E aí o livro, né, voltando a falar do livro, o livro ele se aprofunda mais, né, na questão da saúde mental da Clara. A gente tem situações um pouquinho mais pesadas e ele se aprofunda mais também na questão do bullying que a Clara sofre na escola. E assim como no filme, né, no livro a Clara tem depressão, ela tem ansiedade, ela tem ataques de pânico, ela tem baixa autoestima, ela sente tudo isso de uma forma muito intensa, então você sente junto com ela, sabe. No livro, a Clara, ela tem muito medo de morrer, assim, então é muito desesperador quando ela começa a ter esses medos. Ela tem medo de sair de casa, ser atropelada e não ter ninguém pra socorrer ela. E tem uma cena muito legal que eles não colocaram no filme, sério. Enfim, a vizinha dela tem cachorros, e aí os filhotinhos vão escapar pra rua, e eles, assim, eles estão no meio da rua e os carros passando, quase atropelando eles, e aí a Clara, ela vê.
ela abre a porta da casa dela e ela vê os cachorrinhos lá correndo perigo de serem atropelados. E aí ela luta muito com ela mesma, porque ao mesmo tempo que ela tem esse medo de sair de casa e acontecer alguma coisa, ela quer salvar os cachorrinhos. Sabe? Então a gente tem ela meio que lutando contra esse medo dela, indo até a rua, pegando os cachorrinhos, levando pra casa dela. E aí a vizinha dela sempre deixa esses cachorrinhos com ela, e são momentos muito legais, porque ela fala, né, que os cachorrinhos são uma distração boa pra ela. E no filme até tem, né, o cachorrinho aparecendo ali, mas não tem essa profundidade, né, que o livro mostra. Em relação a Clara e Khan, a história deles no livro é quase igual à história do filme. Eles conversam mais antes de se conhecer na escola, eles trocam mais mensagens, mas a dinâmica deles é quase a mesma. A gente tem aquela cena também no livro dela ligando, enganada, né, pra ele, tendo uma crise de pânico, ele ajudando ela, né? Um ataque de pânico, não uma crise, perdão. No livro, o Khan, ele realmente tem um programa de rádio, não é live em rede social, é um programa de rádio. Ele tem um programa, o Diego, que é o melhor amigo dele, também tem um programa, e tem uma dinâmica muito legal, que é quando o Khan se afasta e deixa o Diego apresentando o programa. E a Clara manda mensagem xingando, falando, ó, o Khan é melhor que o Diego. Não quero o Diego apresentando o programa, tem que ser o Khan. E aí tem um momento que o Khan volta e ele tá apresentando o programa com o Diego, não, gente, perdão, é Eric o nome do garoto. Eric, o melhor amigo do Khan, é o Eric. Diego é o garoto que vai ser amigo da Clara, né? Nossa, perdão. Tem um momento que o Khan volta, ele e o Eric estão apresentando o programa e a Clara manda mensagem falando: Ó, o Khan tem que apresentar o programa sozinho. O programa é melhor com ele. Eu não quero o Diego aí. Então, sabe, tem essa dinâmica, é bem engraçadinho. Então, a Clara e o Eric, eles têm essa tretinha no início, sabe? Só que aí ela vai pra escola, eles se conhecem da mesma forma, tá? O celular dela toca, ele percebe que ela tá ali no corredor. É igual, gente, tá? Essa parte é igual. E aí, né, ela acaba se aproximando não só do Khan, mas também do Eric, que é o melhor amigo do Khan. E aí entra o Diego na história, né? O Diego, personagem mais carismático dessa história toda. Ele tem a mesma história também, ele é filho, né, do Dário, o homem lá que a Clara conheceu quando estava fazendo quimioterapia. Então a dinâmica dela e do Diego também é a mesma. Só que no livro ela ignora mais o Diego. O Diego sofre mais pra se tornar amigo dela, porque ela não sabe que ele é filho do Dario, sabe? Então ele começa a provocar ela, chamar ela de capuz, e ela demora um pouco mais pra se aproximar dele no livro, sabe? E o que que vai acontecer? Ali, a gente tem a Iana, né, no filme. A Iana, ela confronta a Clara porque ela quer o Khan pra ela, né, digamos assim. No livro, a situação é mais complicada, e é aí que eu falo pra vocês que o livro se aprofunda mais nessa questão do bullying. Por quê? Quando a Clara chega na escola, ela vai se tornar amiga do Khan, então ela vai se aproximar do Khan, eles vão começar, né, a ficar próximos romanticamente falando. Ela vai se aproximar do Eric por tabela, porque o Eric é o melhor amigo do Khan e ele não é tão chato quanto aparenta ser no programa de rádio. Então a Clara também se aproxima dele e ela vai se aproximar do Diego. Resumidamente falando, a Clara, ela vai se aproximar dos 3 garotos mais populares da escola. E o Khan, ele tem fãs, ele tem um fã-clube, porque todo mundo na escola sabe que ele tem um programa, então ele tem um fã-clube de garotas. A Iana é a líder desse fã-clube. E aí ele ganha mimo, ele ganha comida, ele ganha chocolate, ele ganha bebida, ele ganha um monte de coisa, ele é famoso, todo mundo gosta dele. E aí a Clara, a garota nova, chega e aí o Khan, o Diego, o Eric, todo mundo ali com ela, né, se aproximando dela e deixando o grupinho popularzinho ali de lado. E aí a gente tem a Iana com o grupinho, não é só ela, é um grupinho de amigas. Elas vão encurralar a Clara em uma sala e, gente, elas vão praticar um bullying pesadíssimo contra a Clara. Não é só aquele videozinho que a Iana chega e mostra pra ela no filme, sabe? Elas vão humilhar a Clara, elas vão falar da peruca dela, elas vão usar a doença dela pra humilhar ela. É muito pesado. Gente, eu chorei no livro, assim, nessa cena. É bem pesado mesmo. E a Iana fala pra Clara que ela é um experimento pro Khan, assim como a Perla foi. Né? Aí a gente vai falar da história da Perla com o Khan. No livro,
A Perla, ela é uma garota gorda que tem uma autoestima maravilhosa, ela se ama, ela se aceita, ela é empoderada. A Perla no livro ela é perfeita. Ela é carismática, ela é popular. Então, assim, ela se dá muito bem com ela mesma, ela se aceita, sabe? Ela tem autoestima. Ela é o completo oposto da Clara. Só que a gente descobre que ela já foi como a Clara. Ela já foi a garota que tinha baixa autoestima. Ela não se sentia confortável com o peso dela. E foi o Khan que ajudou ela. E aí, a Iana, ela conta pra Clara que o Khan, ele quer ser psiquiatra, né? É psiquiatra? É. E aí, eles falam que ele usou a Perla como um experimento, que ele ajudou a Perla como um experimento, sabe? Não foi bem assim também, sabe? Ele fez amizade com a Perla. E aí ele se tornou amigo da Perla. E aí, com a ajuda dele, ela desenvolveu autoestima, ela começou a se aceitar e tudo. Só que o que que acontece? A Perla se apaixonou pelo Khan em determinado momento, quando eles se tornaram amigos. Ela se apaixonou por ele, se declarou pra ele e ele deu um fora nela educadamente, porque ele é um querido. E ele falou pra Perla: "Olha, a gente é só amigo, eu gosto de outra pessoa", porque até então ele gostava de uma outra garota ali do colégio. E aí, a Perla se afasta dele depois disso, então eles não têm mais contato. E aí a Iana fala pra Clara que o Khan tá fazendo a mesma coisa com ela, tá usando ela como um experimento. E aí quando a Clara vai conversar com a Perla explica pra ela o que aconteceu, sabe? E tem essa questão do bullying pesadíssimo. E a Iana, no livro, ela não pratica bullying só contra a Clara, ela pratica bullying contra todo mundo. Tem um casal LGBT+, ali, um casal de garotos. E, gente, eu fiquei muito chateada pelo filme não ter dado destaque pros dois. Porque no filme, eles aparecem no comecinho, abraçados assim, e só. No livro, tem toda uma construção do relacionamento deles, sabe? Os dois estão na mesma sala que a Clara, e aí ela começa... A Clara é muito observadora, porque como ela não conversa muito, ela observa muito quem tá ao redor dela. E aí ela começa a perceber que os dois se gostam, e ela vai acompanhando todo o relacionamento deles, observando assim, sabe, ao longo da história, até que eles ficam juntos, os dois garotos. E a Iana vai ser homofóbica com eles. A gente tem a Ellie, que é aquela garota do cabelo curtinho, né? A Iana vai fazer bullying com a Ellie também. E aí tem um momento em que a Clara vai confrontar a Iana, né? Ela não vai permitir que a Iana faça bullying mais contra ela. E aí ela decide na diretoria contar pra diretora o que tá acontecendo. E aí a gente entra numa questão que o filme não mostrou, mas eu acho que tinha que ter mostrado porque serve como uma crítica. Quando a Clara vai até a diretora pra contar do bullying que a Iana tá praticando contra os alunos, a diretora fala que não pode fazer nada porque não tem provas. Tipo assim, não tem provas. Só meia dúzia de aluno que já foi humilhado por ela, já foi vítima dela como testemunha, né, e não tem provas. E aí a própria Clara fala, né, sobre essa questão do sistema ser falho quando o assunto é bullying, né? Muito se fala sobre o bullying, denuncia o bullying, mas se você tá dentro das escolas, né, quem viveu sabe, não é assim que funciona. Então tem essa crítica, sabe, de tipo, as escolas, os professores, eles são muito omissos, né, quando o assunto é bullying. Não sei hoje em dia se isso mudou, espero que tenha mudado, mas há um tempo atrás, pelo menos na minha época, assim, era foda, sabe? Ninguém fazia nada. E aí a gente tem essa crítica, né, no livro. A autora traz essa crítica ao sistema, ao fato de que os alunos sofrem bullying, sabe? E os professores, diretores, eles não fazem nada. Ai, não posso fazer nada porque eu não tenho provas. Falta um pouco de vontade, né? Falta vontade, porque dá pra fazer alguma coisa se quiser, mas não faz, né? Então eu achei interessante, porque o livro, ele traz essa crítica ao sistema e o filme não mostrou, né, infelizmente. Mais um ponto que eu achei interessante no filme também, que não tem no livro, mas tem no filme. No livro, a Iana não é punida, realmente, assim. Eles denunciam ela pra diretora, a diretora fala que não pode fazer nada e vida que segue, sabe? Ela não tem um desenvolvimento, não tem... ela não paga pelo bullying que ela tá praticando ali. Já no filme, eu sinto que
ela teve o que ela mereceu, né, porque todo mundo se voltou contra ela, o próprio Khan expulsou ela ali da casa. Então eu sinto que o filme, ele não deixou aquele gosto amargo, né, em relação à Yana. Ela teve o que ela mereceu. No livro ela não tem. E aproveitando que eu mencionei a Ellie, um outro ponto também, né, aquela questão dos personagens secundários que eu falei. A Perla, ela é uma personagem muito legal, né, como eu falei, ela tem autoestima, ela tem muito destaque no livro como melhor amiga da Clara e tudo, pelo carisma, ela é muito carismática. No filme ela é legal, mas ela não tem tanto destaque, né. E a gente tem também a Ellie e o Diego, né. A Ellie, no livro, ela é apaixonadinha pelo Diego desde o início, e a história dos 2 também tem um desenvolvimento bem diferente, porque no filme eles ficam juntos do nada, né. No livro, é a Clara que ajuda eles a ficar juntos. A Clara percebe que a Ellie tem sentimentos pelo Diego e ela começa meio que, sabe, ser o cupido ali dos 2. E aí a Ellie e o Diego, eles começam a jogar videogame juntos, até que o Diego chama ela pra sair e eles se tornam um casal. Então o desenvolvimento deles é bem mais legal também, né, no livro. A gente tem a história do irmão do Khan, que também eu interpreto como uma crítica da autora, acho que ela inseriu uma crítica muito interessante no livro também, que é o seguinte: no livro, a história do irmão do Khan é quase a mesma. Ele sofreu um acidente, depois ele desenvolveu depressão e ele tirou a própria vida. A diferença sutil ali na história no livro é que quando o Khan percebe que o irmão dele não tá bem, ele vai até o pai dele. Ele vai até o pai dele e ele fala: "Olha, o meu irmão precisa fazer terapia, porque ele não tá bem, ele tem que fazer terapia, ele precisa de ajuda, né, a saúde mental dele não tá legal". E o pai dele usa aquele discurso que muita gente usa ainda hoje em dia, principalmente a galera mais velha, a galera, enfim, o pai dele usa aquele discurso de: "Ai, depressão é frescura". Saúde mental é frescura. Por que que ele vai ele não precisa de psiquiatra, ele não precisa de terapia, isso daí é frescura. É isso que o pai do Khan fala pra ele, até que chega o momento que o irmão dele tira a própria vida, né. E o pai dele precisou disso, de ver o filho tirar a própria vida pra acordar e perceber que saúde mental não é frescura. Então eu acho que o livro ele traz também essa crítica, sabe. Ele mostra que nem todo mundo leva a sério a saúde mental, né, infelizmente. Eu acho que a autora, ela traz essa crítica também, o que é interessante, né. E aí o pai do Khan, depois que o irmão dele tira a própria vida, o pai dele fala para o Khan: "Não, você precisa fazer terapia". Aí ele quer que o Khan faça terapia, entendeu? Porque ele percebe que o Khan também não tá muito bem. E aí a gente tem tudo isso sendo mostrado no filme, essa parte, né, do Khan fazendo terapia com a irmã da Clara, é a mesma coisa. Que mais que é de diferente? Algumas cenas, né, que o filme mostra e que o livro não mostra. Uma cena que eu achei linda no filme, que não tem no livro, tem no livro, mas é diferente, né. Aquela cena do teatro, que o Khan chama a Clara e ela chega ali, aí ele acende as luzinhas ali no palco e tem toda aquela neve falsa. No livro, aquela cena é verdadeira. Aquela cena da neve, ela acontece de verdade no livro na festa. O Khan e a Clara estão naquela festa, e eles sobem para o terraço de uma casa, e aí tá nevando ali no terraço, e eles ficam ali vendo a cidade com as luzinhas ao fundo, a neve, e eles têm o primeiro beijo deles ali, o que é incrível. O primeiro beijo deles no livro é superior. O primeiro beijo deles no filme foi bonitinho, mas no livro é nota 1000, é muito bonitinho. Uma outra cena que tem no filme, que eu achei, assim, de uma delicadeza impecável e que o livro não mostrou, é a cena em que a Clara, ela se mostra para o Khan, né, ela abre a blusa dela e ela mostra as cicatrizes, né, e aí ele coloca a mão, assim. Ai, gente, eu chorei tanto naquela cena, eu achei aquela cena impecável, foi um acréscimo perfeito para o filme, porque a gente não tem ela no livro, não acontece, ela não tem ela no livro, então eu achei lindo, sabe, é muito bonito. Nossa, foi muito bonito, acho que foi minha cena favorita do filme, disparada, assim, e não tem no livro, sabe. Personagem favorito. Eu gostei muito da Clara, a história dela, é linda a história dela, sério, foi perfeito. Tanto no livro quanto no filme, ela é maravilhosa, eu gostei mais dela no livro.
Acho que ela teve mais profundidade, sabe, a história dela, tudo, mas ela também teve cenas maravilhosas no filme, né. Mas o meu personagem favorito foi o Diego, assim, porque ele é muito carismático, sabe. E uma coisa muito foda no livro, quando eu comecei a ler o livro, eu não tinha muito contexto, sabe, eu só fui e li. E aí eu comecei a shippar a Clara com o Diego em determinado momento, confesso. Mas aí, né, ela e o Cã se aproximaram, e o Cã, um querido também, enfim. Mas o Diego, ele é carismático, né, tanto no livro quanto no filme. Eu amei o ator que escolheram pra interpretar o Diego, acho que foi perfeito. E é isso, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, eu acho que o livro, ele é um complemento para o filme. Então, se você gosta de ler, se você é leitor, se você não for também, olha que oportunidade boa, né. Mas, assim, se você assistiu o filme, leia o livro. Eu acho que o livro é um complemento, sabe. Se você curtiu o filme, o livro vai fazer você se aprofundar mais na história, você vai conhecer melhor os personagens. Então eu acho que vale a pena ler o livro, sabe, como um complemento. E assim, eu super entendo também o fato do filme ter entregado uma história um pouco mais leve, porque o público-alvo é a galera mais jovenzinha, então eu acho que eles deram uma equilibrada legal também no peso, né, na intensidade de algumas questões ali. O suicídio do irmão do Cam, enfim, são o bullying que a Clara sofre. Eu entendo também eles terem amenizado, acho que a classificação do filme é 12 anos. Se eles fossem, ser fiéis à história ao pé da letra, assim, eu acho que iria pra 14. Então eu entendo também o fato do filme ser mais leve, porque é para o público mais jovenzinho, né, então faz sentido. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um big beijo e até o próximo. Tchau.